Neste vídeo iremos continuar a falar de funções. Neste caso iremos utilizar uma função muito útil que tem dois parâmetros e que se chama contar.se. Então vamos olhar aqui para o nosso exemplo. Então este exemplo é semelhante ao do vídeo passado, só que aqui o que nós queremos saber é quantas positivas é que há e quantas negativas. Então isto aqui já não é bem um contar. Eu quero contar estas notas, mas só mediante uma determinada condição. Portanto, ele vai contar-me inicialmente todas as notas superiores ou iguais a 10 e depois eu quero que ele me conte todas as notas inferiores a 10. Então, para isso usamos a função contar.se. Então, novamente, começamos pelo mais importante e que muitas vezes é esquecido e depois é que há estas confusões por causa das funções. O ponto essencial é clicar primeiro na célula onde vai aparecer o resultado. Não se esqueçam que o Excel pode ser muito inteligente, mas não é bruxo. Ele nunca sabe exatamente o que é que nós queremos. Então, eu já lhe disse que é aqui que eu quero que ele me apresente o resultado e vou carregar no botãozinho de inserir a função para chamar o assistente. Então, neste caso, eu já sei que a função, porque disse, que a função se chama contar.se. Até posso pôr aqui todas e aqui escrevo só contar. Carrego em ir e vamos ver o que é que ele me dá. Portanto, tenho aqui várias funções que começam com contar. Contar.se, contar, contar.val. Estas duas esta contar já utilizámos e esta já falei dela. Então, neste caso, o que eu quero é a função contar.se, que diz que conta o número de células de um intervalo que respeitam uma dada condição. Muitas vezes estas explicações não são suficientemente claras para nós sabermos o que é que elas fazem. Portanto, nada como ver o exemplo desta função a funcionar. Então, eu carrego em OK. Então temos dois parâmetros. Aqui, esta função só tem dois parâmetros fixos. Então, o primeiro parâmetro é o intervalo onde eu vou contar. Então, eu vou contar neste intervalo. E aqui o critério é em que situações é que ele me vai contar. Então, como eu disse há pouco, ele vai contar as positivas, ou seja, vai contar os valores maiores ou iguais a 10. Se pusessem maior que 9, também iria funcionar da mesma forma. Portanto, este é o critério. Portanto, agora eu clico aqui no outro campo só para ele atualizar isto e já consigo aqui ver que o resultado final vai ser 3. Eu consigo ver aqui facilmente que realmente são 3. Portanto, se fossem notas de 200 alunos eu já não iria ver com esta facilidade. Portanto, aqui garantidamente que está a funcionar. Carrego no OK e tenho aqui o número de positivas. E agora só preciso fazer a mesma coisa para o número de negativas. Novamente, clico na célula. Se eu quiser, até posso escrever à mão. Neste caso, eu vou escrever à mão. Se tiveram ainda dúvidas, voltem um bocadinho atrás para ver como é que funcionou com o assistente. Aqui vou fazer à mão. Então, começo com igual, contar ponto. Eu até vou clicar aqui duas vezes neste, para ter a certeza que está bem. E agora é só ver aqui a ajuda. O intervalo e os critérios. Então, o intervalo é esta seleção. Agora, ponto e vírgula. Os critérios. Os critérios é, neste caso, menor que 10. Mas atenção, aqui um pormenor que o assistente faz por nós é colocar o menor que 10 entre aspas. Então, aqui eu tenho que colocar manualmente as aspas. Então, carrego no Enter e tenho aqui duas negativas. Como veem, portanto, as aspas foram colocadas automaticamente pelo assistente. Neste caso, eu tive que escrevê-las manualmente. Portanto, esta é a utilização desta função contar.se. Em algumas situações existe uma função semelhante que é o somar.se, que soma mediante uma determinada condição. De qualquer forma, depois também havia várias soluções para resolver isto. A partir do momento em que nós sabemos que as positivas são 3 e já sabemos contar o número total de alunos, até podíamos fazer uma função uma fórmula que me desse qual é que era a diferença dos alunos. Então, só para ver uma forma diferente de utilizar fórmulas e funções em conjunto.
Então eu vou dizer que isto é igual à função contar. Portanto, eu vou contar os alunos todos. Eu até vou carregar no Enter para vermos que dá aqui o 5. E agora, esta é a função que me conta os alunos. Menos este. Portanto, isto iria fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, se aqui o Manuel tiver 10, então os números mudam. Portanto, esta é uma utilização de uma função com dois parâmetros. Como eu disse, a parte mais difícil em utilizar as funções é saber qual é que é a utilidade de cada uma delas. Neste caso, esta é uma função que poderá ser útil em muitas situações. Se ainda tiveram dúvidas em relação a como é que nós resolvemos este número de positivas, vocês só precisam de pensar exatamente como se fizessem isto à mão. Se vocês tivessem que fazer isto à mão numa folha de papel, o que o vosso cérebro vai fazer é vai olhar para cada nota, uma a uma, e vai compará-la, uma a uma também, com a tal nota, a nota limite para ser negativa ou positiva, que é o 10. Portanto, se fizessem isto no papel, iriam fazer algo do género. Portanto, a primeira nota é 15, esta nota é maior que 10, então, um risquinho aqui, uma já cá está. Então, segunda, esta é maior ou igual que 10? Mais um risquinho. 9 é maior ou igual que 10? Não. Então, esta é ignorada. 12 maior ou igual que 10? Sim, mais um risquinho, já temos 3. Finalmente a quinta, esta não é, portanto não ponho nada. Agora vou contar os risquinhos, 1, 2, 3 e dá 3. Que foi exatamente o que fizemos aqui. Nós dissemos qual é que era, eu até vou pôr aqui, qual é que é o intervalo, onde é que eu vou contar, portanto vou contar nestas 5 notas, mas só vou contar aquelas que respeitam este critério. Então basicamente o que nós temos que dizer ao Excel é exatamente a mesma coisa que nós precisamos de saber para fazer isto manualmente. Portanto, se pensarmos desta forma, conseguimos resolver praticamente todas as dificuldades que temos na utilização de funções.